queridos, uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer, com muito amor no coração, respeito por você, que mais uma vez, Deus marcou esse encontro nessa tarde de terça-feira, para que nós possamos estar falando da sua grandeza, do seu poder. Eu creio que nessa tarde Deus acrescentará fé sobre fé, que Deus abençoará muito a nossa vida. Eu quero pedir a Deus que Deus entre com providência divina e transforme toda a crise na sua vida em bênção, porque Ele é Deus, amém? Pois bem, vocês há alguns dias estão ligados comigo. Eu sou o pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, que está localizado na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Meus amados, eu tenho muita fé em Deus que nesta tarde o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração. Eu quero pedir a você que você crie uma expectativa de amor, de carinho para ouvir a palavra de Deus e receber o rico alimento que desce do céu nessa tarde e que Deus venha nos abençoar de uma forma muito especial. Vamos fazer uma breve oração para entrarmos na santa e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz para nós hoje, tá? A palavra será ministrada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Eu quero pedir a Deus que Deus venha falar muito ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, eu venho, Senhor, entregar em Tuas mãos agora pessoas, meu Deus, que já estavam preparadas para nesta tarde estar ligado a Deus eterno conosco, meu Pai, para ouvir, Senhor, e compartilhar essa palavra tão abençoada, como tem sido, meu Deus, em todos os momentos que o Senhor tem preparado para a ministração, a divulgação das palavras, das mensagens, meu Deus. Eu quero pedir, Senhor, que nesta tarde a Tua glória invada essa casa, invada esse local de trabalho, até mesmo, Deus, esse lazer, meu Pai, onde ali há um servo do Senhor, alguém, meu Pai, que possa estar sofrendo, passando por dificuldade, talvez desanimado na caminhada, que o Senhor venha, Senhor, levantar, tomar pela sua mão direita e abençoar rica e poderosamente com toda sorte de bênção. E só você que crê no poder de Deus, você diga amém, diga graças a Deus, amém? Filhos eternos, Deus preparou uma palavra para nós essa tarde, então no livro de Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos falar um pouco dessa mensagem. No finalzinho estarei fazendo uma oração por você, para nós. Deus estará falando ao nosso coração, não apenas através da mensagem, mas também a oração vai alcançar as vielas mais distantes da nossa alma e nós seremos muito abençoados pelo Teu poder, amém? A palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos os dias das trevas, porque hão de ser muitos os dias. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades, e você que me ouve, diga amém, diante desta rica palavra que Deus preparou para o nosso coração, para o nosso entendimento nessa tarde. Meus queridos, quando eu olho para Eclesiastes 11, versículo de número 1, 2,
essa palavra ela começa a falar para a gente de estratégia e ela começa a falar para nós também de generosidade. Estratégia porque os hebreus, há uma história dos hebreus que diz que lá no Egito eles não podiam plantar em qualquer lugar, eles tinham alguns lugares que não eram talvez até bom, mas nas beiras do rio Nilo, num determinado lugar, quando o rio Nilo enchia, no tempo das cheias, os hebreus pegavam sua semente, espalhavam a tua semente, que a semente ela representa também o pão, e eles pegavam a semente e jogavam sobre as águas quando o rio estava cheio. E quando as águas baixavam, as sementes elas descansavam no meio da lama e automaticamente elas germinavam. Então, depois deles terem lançado o pão sobre as águas, a semente sobre as águas, depois de muitos dias, quando eles começavam a brotar, eles a encontravam novamente. Assim também, aqui a palavra está dizendo que é para a gente repartir o nosso pão, que é para a gente usar de generosidade, quando diz reparte com 7, com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Eu tenho para mim que tudo que você tem feito de bom na terra, quando você começou a vivenciar essa pandemia no Brasil, muita gente não esperava do que iria enfrentar. Muita gente não sabia que o mundo todo iria passar por um processo tão ruim, onde tanto a classe dos ricos até a classe pobre iria sofrer com uma economia que iria decair, com os seus comércios fechados e muitas das vezes a escassez de alimento que chegou na casa de muitas pessoas. E nós estamos vendo no Brasil inteiro, em toda a parte do mundo, pessoas usando de solidariedade com alguém. Por quê? Porque um dia você resolveu também repartir, compartilhar aquilo que Deus te deu. É muito bom quando você tem um coração aberto para poder abençoar vidas através daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, havia uma estratégia: reparte o teu pão com 7 ou com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Quando você tem um coração generoso, tanto para fazer a obra de Deus, tanto para investir na igreja, tanto para investir na vida daquele que nada tem, o dia que você estiver passando por uma adversidade, automaticamente Deus estará usando alguém para abençoar a sua vida, para tornar a sua caminhada um pouco mais leve, menos sofrida do que seria. Então, a palavra de Deus ela começa a falar de estratégia para nós, ela começa a falar de generosidade para nós. E quantas pessoas, amado, não são generosas e quer colher de Deus os melhores frutos? Quantas pessoas não plantam, não semeia e quer colher os melhores frutos? Então, a palavra de Deus ela diz para nós: crie estratégia, observe bem as coisas que você está fazendo, plante para que um dia você possa colher, para que na hora certa você possa colher. A Bíblia está falando para nós também algo que você observa bem e vê que a palavra está dizendo no versículo 3, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Amados, automaticamente, quando as nuvens estão espessas, quando as nuvens estão negras, nós olhamos e falamos: olha, vai chover. O tempo fica pesado e na maioria das vezes nós não erramos. Olhamos a mudança do tempo e não erramos. Também a Bíblia está falando de uma coisa: a árvore, para onde derrubar uma árvore, onde ela cair, se não tiver necessidade de removê-la, para o lado que ela cair, ali ela vai ficar. Consequências da vida, olhar para a natureza, observar a natureza e ter um pouco de conhecimento das coisas que estão à sua volta. Olhamos para o versículo de número 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Na maioria das vezes a pessoa olha a mudança atmosférica e começa a fazer suposições. Quantas pessoas não trabalham, não investem, não vai atrás de seu sonho porque fica observando as situações adversas à sua volta? Assim também o Senhor está falando aqui através de Salomão, porque Salomão, ao escrever esse livro, ele está usando uma linguagem
uma linguagem muito usada no meio dos hebreus quando eles estavam lá no Egito, um povo que mexia com a agricultura, um povo que mexia com as belas construções, fabricações de tijolos para construir as pirâmides lá no Egito. Então, ali tinha muitos profissionais em várias áreas, né? Mas também conhecia-se muitas pessoas que ficavam olhando o tempo, observando o tempo e não fazia nem uma coisa nem outra. Assim também nos nossos dias, nós temos pessoas que ficam observando tudo, criando situações de dificuldade para poder caminhar na vida, para se erguer, para construir, para recomeçar, para fazer as coisas que Deus colocou em suas mãos, a capacidade que Deus colocou. Não se limite, trabalhe, olhe e no tempo oportuno realize aquilo que você precisa realizar para ser uma pessoa ativa, construtiva, para poder usar bem os dons que Deus te deu. Quando nós vamos caminhando para o versículo de número 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amados, nós não sabemos, né, de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Nós ouvimos a sua voz, assim também nós não sabemos verdadeiramente o projeto todo da formação de cálcio no ventre de uma mulher que está grávida, quando ela está gerando uma criança. E do mesmo jeito também nós não sabemos também sobre todos os projetos do divino Deus, né? Ele só revela para nós aquilo que ele quer. Eu quero falar para você que nesta tarde, quando nós pegamos o versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha que Salomão continua usando uma linguagem de um povo que trabalhava na agricultura. É muito comum até mesmo na nossa nação, até mesmo nas roças hoje, não é muito comum você ver pro lado de Minas Gerais, alguns lugares, plantações grandes hoje. Mas eu passei um tempo em 84 trabalhando numa fazenda, e eu ficava observando quem plantava milho, quem plantava feijão, e eles plantavam aquela semente pela manhã, ali durante o dia, e quando chegava talvez de noite, eles davam uma olhadinha naquele campo para ver se tinha ali trilho de formiga. No dia seguinte, a mesma coisa, era uma visão em cima daquilo que estava fazendo, eles não perdiam a visão, eles não tiravam os olhos. Em algum lugar onde falhava a semente, eles iam e plantavam novamente, porque ela tem uns dias para poder germinar, para brotar. Então eles ficavam sempre com os olhos ali. Eu vi até pessoas que cavavam em cima do local que foi plantada uma semente para ver como que ela estava debaixo da terra. Então, quando você semear, quando você começar o teu projeto pela manhã, não esqueça do que você está fazendo. Esteja sempre atento a tudo que você colocar o teu coração, a tudo que você semear na vida, a tudo que você quiser construir na vida. Os teus olhos têm que estar sempre em cima para que você possa saber como é que está o andamento, se uma coisa não vai ficar deficiente, ou não vai ficar diferente da outra. Então você imagina que é muito importante. Salomão está usando uma metáfora, e isso vem falar muito sobre a nossa vida, sobre os cuidados da nossa vida. Isso vem falar muito sobre as estratégias que nós temos que ter na vida. Pela manhã cedo você acorda, você dá os primeiros passos, você planta a tua semente, você faz o teu projeto e você observa durante o dia, você vai olhando durante o dia, durante a tarde, durante a noite, você vai vigiando em cima daquele projeto, porque a gente não sabe o que pode acontecer nessa jornada, o que pode acontecer nessa caminhada, mas os nossos olhos, a nossa atenção não pode sair de cima daquele projeto, da semente que nós lançamos. O versículo de número 7, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Meu amado, a nossa visão, ela tem que estar sempre perfeita. Como que é maravilhoso o poder dos olhos, para a gente contemplar não apenas o sol, mas contemplar também o anoitecer, uma bela lua, as estrelas no céu, para poder observar os rios, a natureza, enfim, tudo que nós podemos ver nessa terra. Coisa maravilhosa é os teus olhos estarem bons para que você possa contemplar a grande obra de Deus nessa terra.
O versículo de número 8, mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Meu amado, muitas pessoas não conseguem entender ou aceitar os momentos de dificuldade. Nós encontramos pessoas pela vida que só querem saber de momentos bons, só querem saber de uma vida talvez regada de facilidade, né, de festas, tudo para ele tem que trazer uma grande alegria para a sua vida. Ele não está nunca disposto a viver os momentos conturbados da vida. Então muitas pessoas às vezes lembram só das coisas boas, e é bom você lembrar das coisas boas, mas nunca esqueça dos tempos de trevas da vida, da época em que o Senhor te deu livramentos, da época que o Senhor te levantou, das épocas que você passou pelos piores desertos da vida. Mantenha na sua vida, alegre-se com o Senhor, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, mas não esqueça que a vida, ela não é feita apenas de momentos bons. A vida é feita também de dores, de batalhas, de crises. Então, se alguém prega para você um evangelho sem dor, um evangelho sem cruz, essa pessoa está pregando para você um falso evangelho, um falso padrão de vida, um falso relacionamento com Deus, porque o próprio Cristo, ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também automaticamente. Ele não disse com essa palavra escrita em letra, mas nós podemos conjecturar e entender que se ele venceu, e se nós seguimos a ele de verdade, nós vamos vencer também. Não se alegre tanto, não fique pensando apenas só em coisa boa, porque nesse mundo nós temos responsabilidades, nesse mundo nós temos obstáculos, nesse mundo nós temos perseguições, nesse mundo nós temos dores, nesse mundo nos falta tantas coisas às vezes uma frustração por algo que não foi conquistado, e muitas das vezes as pessoas não param para pensar nisso. Pensa que na maioria das vezes nós vamos passar por maior parte trevas do que luz. Como que é isso, pastor? Simples. Quando você começa a ver que na maioria das vezes você tem lutas, batalha. Quem está me ouvindo agora, que já não recebeu uma bênção, e à noite você projetou tudo, você falou amanhã tem culto, amanhã eu quero chegar na igreja, quero contar para o pastor a bênção, eu quero contar para a igreja, mas logo pela manhã veio uma batalha, e aquela vitória tão linda que você estava regozijando, se alegrando no seu coração, ela foi para o ralo, porque talvez uma dor tão intensa atingiu teu coração, a perda de alguém que você não esperava se levantar contra a sua vida, alguém que você não esperava trair a tua confiança, alguém que você não esperava falar mal de você, e de repente aquilo vem aos teus ouvidos, te entristece, te aborrece, e aquela bênção para você, ela se torna em nada, você esquece dela, porque você está vivendo agora um momento agora caótico, crítico, triste na sua vida, e Deus, ele é fiel para dizer para nós, lembre das coisas tristes da vida, da época de trevas da sua vida, porque quem pode dizer no seu coração, eu nunca tive essas tribulações na vida, eu nunca passei por isso na vida, enquanto vivermos aqui nessa terra? Quantas pessoas já teve um momento de dizer, eu vou acabar com a minha vida, eu vou parar por aqui, eu vou sair sem destino, eu vou tomar um veneno, se eu morrer é melhor. Amado, depois que tudo passa você sorri, mas não negligencie os problemas da vida, porque eles existem. Então, quando nós caminhamos aqui para o versículo de número, o versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, alegra-te jovem na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Amados, a maioria dos jovens, a maioria das pessoas, não é só jovem, porque eu conheço pessoas que já têm uma certa idade, igual o pastor Isaías, assim, 54 anos de idade. Eu conheço pessoas da minha idade, conheço pessoas um pouco mais novas, que não tem nenhum senso, né, de realidade. Na maioria das vezes vive ilusões na vida, vive uma vida que não é para ele, quer viver uma vida que não é para ele, quer viver uma situação que não é para ele. Então a juventude, automaticamente, ela vive de vaidade,
a juventude, na maioria das vezes, não é generalizar, porque tem muitos jovens na terra que são gênios, tem muitos jovens responsáveis na terra, tem jovens que deixaram a sua juventude para viver como um pai de família, como uma mãe de família, ainda na juventude, na pré-adolescência, começou a tomar compromisso dentro de casa, que muitos adultos não têm, mas a maioria quer viver de quê? De vaidade. A vaidade o quê? É uma vida ilusória. A pessoa pensa que é uma coisa, a pessoa pensa que pode tudo, a pessoa deseja, porque a vaidade é um desejo exagerado, né? Exagerado de atrair atenção para si. Então, há pessoas que vivem disso, de vaidade de tudo. É o seu corpo, é o seu modo de vestir, é o seu modo de agir, as brincadeiras, talvez como diz, a leviandade no modo de viver. E na maioria das vezes, meu querido irmão, a pessoa não entende que ela vai ter que pagar, ela vai ter que prestar conta dessas épocas para Deus, porque quando nós vivemos de vaidade, de ilusão na vida, o que vai acontecer? Nós cometemos inúmeros pecados, nós cometemos inúmeros erros na vida. E isso, mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos cobrar, e Deus vai nos cobrar pela vida de responsabilidade que nós negligenciamos. Então você imagina que essa palavra, ela é muito tremenda, mas no versículo 10, a palavra é mais enfática, que diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quero falar algo para você que está me ouvindo agora. Talvez você fez tantos projetos na sua juventude, na sua adolescência, e de repentemente você viu que tudo isso foi ficando para trás, porque as escolhas que você fez na vida fez com que você caminhasse e deixasse seus sonhos, seus projetos em segundo plano. Então você imagina que a Bíblia diz para nós aqui que é para nós afastar a ira do nosso coração. Afastar também, remover da nossa carne o mal, a sensualidade, os pecados carnais, tudo que não presta, limpar o nosso corpo e viver em santidade ao Senhor. Então a palavra de Deus, ela vai dizendo, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Sim, são ilusão. Ilusão. Quantas das vezes pessoas que estão hoje na minha idade, ou talvez um pouco mais novo, ou mais velho do que eu, olha para trás e fala assim: meu Deus, como que o tempo passou? Eu fiz tantos projetos, eu fiz tantas besteiras na vida. Eu tinha um projeto em mente na minha vida, algo para minha vida, e hoje já não tenho mais condições. E parece que foi ontem que eu tinha 15 anos, parece que foi ontem que eu tinha 13 anos, e agora eu já estou com 50, com 60, com 70, e a única coisa que ficou talvez foi a frustração de você não ter realizado algo que era tão simples na sua vida. Mas a vaidade, a ilusão da vida, a forma errada de se viver, acabou roubando de você, fazendo com que você destruísse a base de uma coluna que estruturaria a sua vida. Assim também, nós podemos ver uma quantidade de pessoas hoje não terminou o seu segundo grau. Por quê? Não terminou não terminou o ensino fundamental. Por quê? Não fez um curso superior. Por quê? Porque talvez a vaidade da vida, talvez as coisas que você optou em fazer, tirou a possibilidade de você realizar aquilo que você queria. Meus queridos, nós olhamos para esta palavra e vemos que uma coisa que nós estamos precisando de exercer cada dia mais na nossa vida é a generosidade. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte ele com 7, com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Quantas pessoas achavam que estavam com a vida estruturada lá em cima, e essa pandemia que atingiu o mundo, eu vou falar essa pandemia que atingiu o Brasil,
e uma falta de estrutura dos nossos governantes, uma quarentena que começou antes da hora, e uma quarentena que está, infelizmente, a previsão é de não acabar tão cedo. Eu não sei apenas o que eles pensam, porque nós estamos vendo famílias inteiras destruídas. Agora, por que nós não sabíamos de fato o que poderia acontecer, o que viria? Quantas pessoas deixou de fazer algo para Deus no início desse ano? Quantas pessoas deixou de, no Natal, na semana do Natal, em dezembro, estar mais firme na igreja? Eu estive comentando com algumas pessoas no fim do ano que há muito tempo eu não vi um Natal tão estranho como foi esse. Estranho porque nos últimos 2 anos eu não vi um envolvimento tão profundo como foi esse ano. As pessoas desapareceram da igreja. Logo no início do ano, que eu mais ouvi, em janeiro: olha, pastor, a verdade, o ano começa depois do carnaval. E eu falei para muitas pessoas, falei: olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai atrás dos teus sonhos. Deus abre portas a hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Não entra nessa de depois do carnaval. E eu, como pregador do evangelho, uma pessoa que passa a minha vida de orações, eu me lembro que a nossa igreja, ela está localizada, né, na Vitar Maria de Oliveira, ao lado da Mercearia Crescente, e eu converso muito com o proprietário da mercearia, o Aloísio, e eu disse para ele no dia 31 de dezembro, na virada do ano, eu falei: olha, eu estou sentindo um mal muito grande vindo sobre a nação. O Brasil vai ser atingido por muita coisa ruim. E eu não sabia, não tinha ouvido nada sobre o Covid-19, embora uma reportagem havia surgido em novembro, lá na China, sobre um vírus, e esconderam tudo debaixo do tapete aqui no Brasil, porque na verdade, primeiramente deixaram o carnaval acontecer, e essa doença entrou em massa aqui no Brasil no carnaval, e os nossos políticos, todos eles sabiam, todos eles tinham consciência do que estava acontecendo, mas a mídia foi proibida de falar, e depois a mídia foi liberada para tocar o terror na nação, porque a maioria das redes de televisão tocou o terror na nação brasileira, porque eles ganham dinheiro com a desgraça dos outros. Então você imagina, eu falei para muitas pessoas: meu filho, guarda teu dinheiro, cuidado, olha, estou sentindo. Eu disse para o Aloísio da Crescente, falei: olha, eu estou sentindo que o nosso país, eu olhei para o céu naquela noite do dia 31 de dezembro, e eu estava tenso naquela noite, antes do culto começar. Nosso culto começa às 10 horas da noite, no dia 31 de dezembro, geralmente, acaba meia-noite, e para a gente receber o ano novo. E eu disse para muitas pessoas: o ano que vem não vai ser um ano fácil, e só vai sobreviver aquele que tiver fé. Ninguém quer ouvir essas mensagens, ninguém opta por ouvir essa mensagem. A pessoa entra na igreja para querer ouvir que Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar isso, mas a Bíblia diz para nós em Mateus 6,33 que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas naturalmente. Andar com Deus, buscar a Deus, tudo vai dar certo, meus amados. Nós podemos ver que o início do ano, quantas enchentes atingiram o Brasil. A maioria das cidades brasileiras, mineiras, gaúchas, né, em São Paulo, com deslizamento de terra, há encostas que têm corpos soterrados até hoje que não acharam as vítimas. Então, lá em Santo André, nós vimos a desgraça que houve, nós vimos Belo Horizonte, como que foi atingida. Nós vimos cidades mineiras que passaram, que foram varridas pela água. E logo depois que passou o carnaval, todo mundo esperava de começar a batalhar para arrumar um trabalho, para injetar, talvez, abrir a sua empresa, e de repentemente, logo para a segunda semana de março, nós fomos atingidos com a notícia: pandemia, quarentena, distanciamento, e tudo foi fechado da noite para o dia. Para fechar as fronteiras, os portos, aeroportos para turista no carnaval, eles não tiveram essa consciência. Por quê? Entra muito dinheiro. O turismo sexual no nosso país é vergonhoso, mas a maioria vem lá de fora para cá para isso. E estava tudo aberto para esse povo. Então você imagina
O que aconteceu na nossa nação? Né? Nós deixamos de semear no reino, preocupados com viagem de férias de crianças, e hoje as nossas crianças estão todas fora da sala de aula. Uma desorganização total, uma desorganização porque uma hora diz que vai abrir a sala de aula para aulas presenciais, outra hora é online. O Brasil, o ensino médio não está preparado para isso, os professores sabem disso, os prefeitos sabem disso, não tem estratégia, não tem estrutura para isso. E hoje, tudo que foi projetado, nós já estamos indo para o mês de setembro, caminhando para o final do ano, já estamos indo para o final do ano, empresas quebradas, empresas quebrando, pai de família desempregado, um auxílio emergencial que não muda a vida de ninguém, que não ajuda a ninguém. Nós observamos bem e vemos que o mal veio. E o que nós vamos colher com relação àqueles que não semearam o teu pão sobre as águas? Aquele que não semeou no reino de Deus, aquele que não teve uma comunhão, que quebrou a comunhão com Deus. Nós nunca vimos tanta vergonha de evangélicos no carnaval esse ano, né? Pessoas que pregam a palavra, que louvam a Deus, que estão na mídia, né? Nas suas escolas de samba para Jesus. Amados, vê se Jesus quer isso. Sem contar a bandalheira que tentaram fazer, tentaram envergonhar, humilhar o Senhor nas escolas de samba esse ano, colocando Jesus como gay, colocando Jesus como tapete de Satanás, que Satanás venceu. Quando que Satanás venceu, vai vencer? Nunca. Nunca ele vai vencer. Agora, como que nós vamos colher os bens de Deus quando a gente passar a lançar as nossas sementes da fé, as nossas sementes da fidelidade, as nossas sementes do amor, as nossas sementes da graça? Quando nós passarmos a ser generosos com as pessoas, porque hoje está assim, se uma pessoa faz um bem aqui, ele quer aparecer no Facebook, ele quer aparecer na internet. Os fariseus hipócritas. Na maioria das vezes, o que nós precisamos? Se você quer fazer o bem para alguém, não filma, não grave, não solte na mídia, porque você não precisa disso. Você precisa de ser reconhecido por Deus e não pelo homem, né? Mas a pessoa quer ser reconhecida, aplaudido pelo homem na maioria das vezes. Amados, eu quero dizer até, deixar uma nota interessante, o brasileiro, ele é tremendo. Eu posso dizer para você que o cidadão comum, ele tem ajudado mais as pessoas necessitadas, carentes, do que o próprio governo. Você pode notar isso. Aonde que você está vendo carretas e carretas governamentais distribuindo alimento para a nação? Qualquer coisa se acontecer, os cofres públicos vão sofrer. Logo, logo é aumento da conta de energia, do gás, da gasolina, né, da água, e aí você vai pagar. Eles dão com a mão e tiram com a outra. Mas é interessante como que o brasileiro, como que o cidadão comum, ele tira da sua casa para ajudar alguém. Campanhas foram feitas durante o ano, pessoas simples que deixam uma cesta básica na porta de alguém, sem deixar bilhete com nome, com endereço, para poder dizer quem é. Amados, como que é importante você usar, né, o dom da generosidade, porque o que você fizer vai voltar para você. Olha, eu estava vendo duas reportagens, só de citar para você, você vai saber o que é. Uma emissora de televisão enfatizando com todas as letras o fato de uma mulher que pulou numa casa onde funciona um salão de cabeleireiro, e essa mulher, ela tem o costume de roubar plantas. E o título está escrito, estampado, Ladra de Orquídeas. Amados, é muito simples a gente olhar para aquela mulher e ver que aquela mulher não é normal, ver que aquela mulher tem um distúrbio. Por que então que primeiro não se conversa com uma pessoa dessa e pergunta: você não quer um especialista? A gente pode arrumar para você um médico para tratar de você? Por que às vezes a pessoa usa tanta maldade em cima da desgraça dos outros para aparecer? Em contraste, uma das mesmas emissoras também mostrou um homem que teve seu carro velhinho, do qual ele trabalhava com ele, vendendo lanches. Nessa pandemia, ele é cozinheiro de um grande restaurante, mas ficou desempregado, ele mais 17 naquele restaurante.
e ali ele conseguiu, né, após uma reportagem, ele achou a alma generosa que foi lá e deu para ele toda a aparelhagem para ele poder colocar o seu sanduíche para vender, e alguém deu uma boa quantia de dinheiro para ele poder comprar um carro novamente para trabalhar. Então nós vemos que tem muitas pessoas boas em nosso país, muita gente bem intencionada, gente simples, que aquilo que Deus deu para essa pessoa, ela divide com aquele que não tem nada. E isso, meu amado irmão, é generosidade, é lançar o teu pão, a tua semente sobre as águas e deixa, porque depois de muitos dias você vai colher novamente. Era assim. Você imagina que Deus ele é tão tremendo que quando os judeus que tinham limitações para plantar nas terras do Egito, eles queriam colher alguma coisa para eles ali separado, escondido, e você imagina que eles pegavam grãos então e jogavam sobre as águas. Ali tinha muitos peixes, pássaros, né, aquáticos, que gostavam muito da água, como os marrecos, né, uma quantidade grande de peixe no rio Nilo, e aquelas sementes, elas sobreviviam aos ataques dos peixes. Deus preservava, e quando a água baixava e elas desciam então no meio da lama, elas agora germinavam e eles iam fazer suas colheitas ali, né, plantando desta forma. Tem horas que você está colhendo coisas de semente que você lançou. Eu sei que a minha voz está chegando em lares agora, em local de trabalho, talvez na casa de alguém que está tranquilinho aí, e você já fez tanta coisa. Sabe por que você está sobrevivendo nessa pandemia? Sabe por que você ainda está de pé, pastor? Está muito difícil, mas não está impossível, filho. Pastor, eu estou no meu limite das coisas, mas não está faltando tudo para você. Ainda há esperança. Continua crendo. Você um dia lançou o teu pão e agora você está achando, você encontrou agora quem vai restituir aquilo que você perdeu. Quando você vê um cliente entrar no teu restaurante, na tua lanchonete, na tua loja, comprar o seu produto que você coloca no comércio para vender, amados, isso é o pão que você um dia lançou, tua semente que você lançou, e agora você está colhendo. Não retire teus olhos. Tem muita gente que nesse momento está retirando os olhos sobre a sua empresa. Talvez você está passando por um problema muito sério na empresa, um problema de inveja, de olho grande, pessoas que entraram no seu comércio e invejaram aquilo que você tem. Não é apenas a pandemia, mas quantas pessoas talvez você já lidou com ela dentro da sua empresa, que saiu com raiva de você e de repente fez uma obra, um trabalho de bruxaria, macumbaria, para prejudicar a sua empresa, e você inocentemente, sem saber. Por isso, meu amado, toda vez eu quero dar um recado para você comerciante, para você que tem o seu comércio, a sua empresa, independente da sua religião. Toda vez que você notar que um empregado, um funcionário, ele é mandado embora, ele sai com raiva da sua empresa, com ódio, ele sai de cabeça baixa, não quer mais conversa, meu querido, procure Deus na sua fé e diga: Deus, guarde essa pessoa, abençoe, e não deixe que essa pessoa use o coração para o mal, para me prejudicar. Por mais fé que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, entrega essa empresa, tua vida na mão de Deus. Não permita que o adversário da sua alma, da nossa alma, né? Que o adversário chamado Satanás encontre ocasião para se levantar contra você e destruir a sua vida, a sua paz. Muitas das vezes você não sabe, mas eu, como pastor, já peguei muitos casos, às vezes na igreja, de pessoas que chegavam destruído, e quando nós abordávamos alguns assuntos, perguntava quem foi a última pessoa que saiu da sua empresa e como que saiu. E essa pessoa às vezes falava pra gente, falou: olha, eu tive uma pessoa lá que saiu prometendo que ia destruir a gente, que ia acabar com a gente, porque nós destruímos a vida deles e a gente não mandou embora porque a gente queria, porque não temos condições de pagar, né? Iríamos ficar devendo, não tem como a gente segurar aquela pessoa ali, e no meio de tantos a gente tem que sempre escolher um, vai fazer o quê, né? Então a gente orava, e depois de uma oração as coisas estavam amarradas e de repente as coisas começavam a caminhar. Por isso eu quero falar para você hoje, meu querido, talvez você tenha tanto na sua conta bancária, não deixe de investir. Hoje muitas pessoas olham para pastores e diz, muitas vezes no seu coração, são ladrões, fica tirando dinheiro do povo. Amado, nós temos aluguéis para pagar, muitas igrejas têm funcionários que trabalham para a igreja,
né, ali de carteira assinada, muitas igrejas, né? Na verdade, a igreja sempre é um trabalho voluntário, desde a igreja primitiva, era assim que tinha que ser. Mas para a pessoa não ter problema, porque infelizmente há seres humanos que levam pastores na justiça do trabalho, porque diz que trabalha ali na igreja, desconhece de onde saiu. Mas então você imagina bem que nós temos aluguéis para pagar, nós ajudamos pessoas, né, ali com cesta básica, às vezes pagar uma conta de luz de alguém, uma conta de água. A igreja ela tem que ser parceira, né? A gente tem sempre que estar ali com o coração aberto para algumas pessoas. É claro que não é todo mundo, porque nem todo mundo quer batalhar, nem todo mundo quer de verdade Deus, mas aqueles que têm compromisso, aqueles que a gente observa que realmente vale a pena, eu quero dizer para você, seja generoso, invista. Quantos homens de Deus, amados, estão na África nesse momento passando fome, né? Muitas pessoas estão no Quênia passando necessidade, missionários na Índia, pessoas que não têm nem onde morar, nem o que comer direito, pessoas perseguidas em algumas partes do mundo por causa do Evangelho. Eu quero pedir a você, se você pode agir com generosidade, faça isso. Eu quero falar para você que há tanto tempo, amado, você lidou comigo, você lidou com os pastores, e há tanto tempo você só sabe dizer uma coisa: eu estou em dificuldade, eu não posso, eu não tenho como. Meu querido, use de generosidade para que você possa colher também. Deus vai te abençoar com certeza. Nessa tarde, eu quero deixar essa palavra para você no intuito de que você leia, medite nesta palavra em nome de Jesus, e que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir as comportas do céu para você, e que você hoje analise bem. Talvez quando você parar o seu expediente, quando você terminar o seu expediente, talvez você que está tentando abrir uma empresa e não consegue abrir essa empresa porque está com muita dúvida no coração, consulte a Deus, Deus vai falar no teu coração, Deus vai te abençoar. E você que se limita tanto a fazer alguma coisa para alguém, amado, nunca é demais você dar um pão para um faminto na rua. Nunca é demais você comprar um café, um lanche, dar para alguém, uma quentinha. Nunca é demais você estender a mão para o vizinho que não tem nada. Você pode dividir o que você tem, que não vai te faltar. Nunca é demais você abrir o seu coração para aquele que tem chorado, para aquele que está chorando. Olha, eu me lembro, eu quero contar isso para você, quero orar com você. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Eu morava num lugar na minha cidade, em Cataguases, não tinha muitas casas, mas ali, naquele lugar, mudou uma família. E esse homem que mudou para ali com a sua família, ele tinha 2 filhas, 2 meninas e um garoto. E aí ele era mestre de obra, e ele veio da roça, veio morar naquele lugar, conseguiu comprar ali sua casa. E eu morava num barraquinho de sapé em cima. E eu me lembro que esse homem, ele todo dia de noite, às vezes quando eu estava passando brincando, ficava brincando até 7, 8 horas da noite. E quando eu ia subindo para minha casa, aquele homem passou a me chamar. E ele me chamava e me dava ali um prato. Ele perguntava para a esposa dele: esposa, sobrou alguma coisa? E ela falava assim: tem um arroz ali. Muitas das vezes era apenas arroz. Eu passava fome, necessidade, uma família muito desconcertada. E aquele homem, todos os dias, ele tinha um prazer. E quando eu sentava no chão, na varanda da casa dele, ele ficava me olhando e ele falava sempre comigo, falava: Isaías, Deus vai te abençoar muito. Eles não eram evangélicos. Eu não posso dizer nem que religião eles eram, mas de todas as maneiras, ele sempre falava: Deus vai te abençoar, meu filho. Você não vai viver assim para sempre. E eu olhava para ele, eu acreditava nisso mesmo. Eu não estava preocupado, uma criança. Eu enchia minha barriga, ele colocava a mão na minha barriga e falava: tá cheio? Falava: tá. Não quer mais nada não? Não, tá bom. E agradecia e ia embora para minha casa. Na maioria das vezes era isso que acontecia. Amados, o tempo passou, muitos anos, e eu encontrei esse homem. Eu estava na presença de Deus, havia mais ou menos uns 8 anos que eu estava na presença de Deus, pregando a palavra. Fui à minha cidade passear e eu encontrei com ele. E quando eu comecei a conversar com ele, ele estava debaixo de um grande problema com suas filhas, e ele disse para mim: quem diria que um dia você seria um pastor, né? Eu falei: eu estava marcado. A minha avó sempre falava comigo. E ele disse para mim: você poderia ir na minha casa orar por mim? Eu falei: sim. Marquei com ele, fui fazer um culto na casa dele. Fui lá na casa dele, uma palavra, e eu contei a história.
E ele falou, mas você não esqueceu? Eu falei, como que eu vou esquecer? E ali, conversando com os filhos, falei para ele, a gente brincava junto. E numa conversa tão gostosa, preguei a palavra, orei por eles, e ele virou para mim e ele falou, bendito o prato de comida que eu te dei. Porque hoje que você está me dando, dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Eu tive o prazer de ver aquela família caminhar para Jesus naquela época. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque alguém investiu na minha vida. E mais tarde eu pude retribuir de uma forma muito especial aquela família. Eu não tinha ideia que eu poderia encontrar com aquele homem no tempo que eu encontrei com ele. Para mim, nunca mais eu veria aquela família. E tanto meu coração se alegrou muito por relembrar as coisas que aconteceram. Aquele homem estava muito bem sucedido, prédio construído, casa de aluguéis, ele cresceu muito na vida, porque aquele homem tinha um coração muito aberto. Eu quero dizer para você hoje, tudo que você, nunca reclame do que você vai colher, mas procure plantar uma boa semente. O que você plantar, você vai colher. Não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Não tem como você plantar manga e querer colher goiaba. Então, amado, plante. Porque a Bíblia diz para nós que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Lança teu pão sobre as águas hoje. Divide esse pão com 7 ou com 8, com quantos você quiser. Porque imagina se você tiver 7 ou 8 pessoas para investir na tua vida na hora da crise. Meu querido, é na hora que a gente menos espera. É nas adversidades que nós não esperamos acontecer na nossa vida que Deus vai usar alguém extraordinariamente abençoado para poder abençoar a nossa vida, porque você semeou, você plantou. Se você crê nisso, eu quero pedir a Deus que nessa tarde Deus te cubra com a presença dele, que a paz do Senhor esteja ricamente em teu coração, te fazendo reverderar na presença do Espírito Santo. Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Eu quero orar com você, quero clamar a Deus com você, quero pedir a Deus que Deus te honre muito nesta tarde, porque Ele é fiel. Amém? Pois bem, talvez alguém está me ouvindo agora e está dizendo, pastor, já fiz tanto para os outros e ninguém estende a mão para mim. Meu querido, Deus vai usar alguém no momento de dificuldade para te ajudar a levantar, sair do pó. Amém? Pois bem, às 22h30 tem uma palavra de Deus, às 23h45 estarei em nome de Jesus fazendo oração da noite. Se Jesus não voltar até lá, é claro, né? Porque nós vivemos o tempo todo à espera dele. Saiba que Deus é com você e toda sua obra está escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos abençoar? Amém. Então, em nome de Jesus, quero dizer para você que a consequência da nossa vida, a consequência dos nossos atos, é a gente colher tudo aquilo que a gente planta. Plante coisa boa. E você com certeza vai colher coisa boa. Se plantou coisa ruim, fala com Deus. Ainda é tempo de eu mudar essa história da minha vida. Amém? Pois bem, vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Querido Deus e eterno Pai, há pessoas, meu Deus, que vivem às vezes de uma forma muito inconsequente. Há pessoas, ó Deus, que vivem, meu Pai, na vaidade, Senhor, de seus corações. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor ajude esse homem, ajude esta mulher a crescer hoje na graça e no poder do Divino Espírito Santo. Meu Deus, eu quero apresentar o Senhor a vida, meu Pai. Ó Senhor, toma a vida da nossa irmã Magna Rodrigues em tuas mãos, toda a sua casa. Eu quero entregar a nossa irmã Eliane Júlio, meu Pai, no bairro Santa Cruz. Eu peço, meu Deus, pela Cátia Regina, que é a esposa do nosso irmão, o Alan William, meu Pai. Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos a Cátia Regina, a Dona Maria Regina, meu Pai, sua mãe. Eu peço, meu Deus, abençoe poderosamente, meu Pai, a vida da nossa irmã Maria Amélia Castro, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Pai eterno, a tua filha. Opera, Senhor, seus grandes milagres na vida dela. Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos, Senhor, a Joana. E eu peço, meu Deus, que eu venha nesta tarde abençoar poderosamente a vida do Renato Fortes, ó Pai, da Ana Paula. Senhor, abençoa a Mariana.
Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a Rafaela. Eu quero entregar a vida da Lavínia, a vida da Gabriele, meu pai, da Juliane. Toma o Max nas tuas mãos nessa tarde. Eu quero entregar, ó Deus, a vida, Senhor, da pastora Conceição. Eu quero entregar, Senhor, a membresia da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. Eu quero entregar, meu Pai, os amigos que direto e indiretamente têm sido um canal de bênção para nós. Eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos as pessoas, meu Pai eterno, que talvez tenham tanta dificuldade, meu Pai. Existem, ó Deus, os fleumáticos espirituais. E os fleumáticos, ó Deus, eles têm muita dificuldade de caminhar sozinho. Fica observando tudo, pensando demais e não age, meu Pai, como deveria. Eu quero pedir que o Senhor injeta virtude, poder, uma unção de graça sobre essa vida. Que o Senhor tome nas tuas mãos, meu Pai. Ah, Senhor, cada pessoa que vai estar de posse dessa palavra, desta mensagem, que o Senhor possa agregar valores, ó Deus, à sua vida, que o Senhor possa ungí-los, ó Pai, e determinar, meu Deus, milagres extraordinários em sua vida, no nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, você diga amém, diga graças a Deus. Senhor, se alguém que está me ouvindo agora tem um ente querido, doente, meu Pai, talvez, Senhor, está triste por uma perda, eu quero pedir a Deus que nesta tarde o Senhor entra com providência divina e o Senhor abençoa grandiosamente cada vida no nome de Jesus, meu Pai, e que a tua glória cubra essa empresa, cubra essa vida, essa família, cubra, meu Pai, este ministério, meu Deus, que o Senhor venha, ungir, Senhor, com teu santo óleo e operar sinais e maravilhas no nome de Jesus, e que a tua graça ela seja muito grande sobre esta família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E só você que crê no poder de Deus, só você que crê em milagres, você diga amém e você diga graças ao nosso bom Deus. Filhos eternos, noiva do Cordeiro, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais uma palavra de Deus, num momento de fé. Que Deus abençoe muito você e que você possa abrir a sua Bíblia, né? Tanto a sua Bíblia, olha, essa daqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, de papel, ou a sua Bíblia virtual, e você lê Eclesiastes 11, medita, porque Deus irá abençoar muito sua vida. E se você tiver um pouquinho de ânimo, pula para o capítulo 12 e Deus vai continuar falando muito ao teu coração. Uma boa tarde para você, fica com Deus, que a paz do Senhor nunca se retire da tua vida, nunca se retire da tua casa, dos teus projetos. E não tire os olhos sobre a sua bênção, ela é tua, foi Deus quem te deu, e Deus vai fazer ela reverderar com a graça dele em nome de Jesus, porque você merece.